Certo homem foi preso por cometer um crime contra a vida de outrem. Este homem foi preso e lá na cadeia ele começou a refletir sobre a sua vida, sobre o que acontecera, e houve um grande arrependimento na vida daquele homem. O arrependimento que aquele homem teve foi um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. Este homem encontra-se com Jesus, entrega a sua vida a Jesus e é perdoado pelo mesmo. Depois disso, este homem começa agora a ler a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus com seus amigos de prisão. Alguns amigos aceitam também a Cristo como Salvador, entregam a sua vida a Ele, confessando os seus pecados e sendo redimido pela graça do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje mais um devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 5 de maio de 2025 e o tema é graça e mudança. Todos aqueles que têm um encontro genuíno com Jesus, ele está vivendo agora uma vida de graça e uma vida de mudança. As coisas velhas se passaram, diz o apóstolo Paulo, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, o tema de hoje é graça e mudança. Eu falei aí sobre a mudança de vida, a mudança de comportamento deste homem que estava preso. A Bíblia Sagrada também fala de um homem chamado Moisés, que atentou contra a vida de um egípcio, matando o egípcio e escondendo lá nas terras do Egito. A Bíblia diz que, de repente, ele descobre que o faraó também está sabendo e ele foge da presença de Faraó e do Egito. Ele vai para uma cidade muito longe, para a cidade de Midian, muito distante do Egito. Mas por mais longe que a pessoa vá, ele não consegue se esconder de Deus. Por mais longe que a pessoa for, ele consegue se esconder de todos os reinos da terra, inclusive do rei Faraó, como se escondeu Moisés. Porém, da presença de Deus, ninguém esconde. A graça de Deus, ele vai atrás de Moisés e transforma Moisés de um homem homicida, de um assassino, em um grande líder de Israel. Eu não sei qual a sua vida, eu não sei o que você tem passado, eu não sei também o seu passado, mas uma coisa eu sei. Se você tiver um encontro genuíno com Jesus, se você tiver um encontro sincero com o Senhor, entregar a sua vida a Ele, você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida. Ele vai transformar a sua vida em uma mudança radical. Ele vai transformar o teu passado em um futuro brilhante e cheio de esperança. Ele vai mudar também o teu presente em um futuro cheio da sua graça, cheio da tua bondade. Porque onde Jesus chega, altera as coisas. Onde Jesus chega, altera a situação. Quando Jesus entra numa família, quando Jesus entra numa casa, tudo muda. Se você abrir as páginas da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, você vai ver que cada pessoa que teve o encontro com Jesus mudaram. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus e o aceitaram como Salvador e o assumiram um compromisso com Ele, como Ele disse, aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, siga-me. Então todos aqueles que seguiram a Jesus, como o apóstolo Pedro mesmo pergunta, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que ganhamos com isso? Ele disse 100 vezes mais aqui e por fim a vida eterna. Meus irmãos, vamos para frente? Agora estamos lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. Capítulo de número 18, os irmãos lembram que o profeta Elias profetiza para Acabe e diz para Acabe, desce porque vai chover. Elias manda matar 450 profetas de Baal. E Acabe agora, no capítulo 19, ele fala para Jezabel. E de Jezabel, Elias, ele matou 450 profetas de Baal. E Jezabel era uma adoradora devota de Baal. Ela fica revoltada e ela joga uma promessa, uma maldição. E ela diz assim, que isso me faça os deuses e me castigue, se amanhã a essas horas a cabeça de Elias não for como uma cabeça desses profetas que ele matou. Aí a Bíblia diz que alguém chega em Elias e avisa isso para Elias da revolta de Jezabel, da raiva de Jezabel. Elias agora foge com medo de Jezabel. Ele foge
E a Bíblia diz que ele vai fugindo e entra debaixo de um pé de zimbro. Debaixo daquele pé de zimbro ele começa a lamentar e dizer: Deus, chega, para mim chega, eu prefiro morrer. Tira minha vida, eu prefiro morrer porque eu não sou melhor do que meus pais. Mataram meus pais, os profetas, a espada, só eu fiquei, agora procuro tirar minha vida. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai ali onde Elias está. Não se esconde da presença de Deus. O anjo do Senhor vai até onde Elias está e quando chega lá, ele acorda. Elias, Elias. Quando Elias acorda, a Bíblia diz que tem um pão assando em cima de uma pedra. Que cuidado tem o nosso Deus pelo seu servo. E água, um jarro de água. Elias come e bebe, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E ele vai embora. Mas na frente ele se esconde em uma caverna. Mais uma vez Deus vai de encontro a Elias na caverna e diz: Elias, que fazes aqui, Elias? E ele diz: Senhor, eu tenho sido zeloso com o Senhor, eu tenho te servido, mas eu não sou melhor do que meus pais. Mataram meus pais, mataram os profetas, a espada, só eu fiquei, agora procuram tirar minha vida, eu prefiro morrer. Ele disse: Elias, não é assim não, Elias. Né? Com umas palavras bem... Ele disse: Elias, não é assim não. Antes de você morrer, vai lá, unge Azael, rei da Síria. Vai lá, unge Jeú, rei de Israel. E unge Eliseu, profeta, em teu lugar. E só para você saber, Elias, não é só você que está vivo aqui não, tá? Fique sabendo que tem 7.000 joelhos que eu preservei aqui e não se prostraram perante Baal. Às vezes, uma aplicação aqui para nós. Tem momento que a gente pensa que está só. Tem momento que a gente pensa que estamos sozinhos na luta, estamos sozinhos na batalha. Irmão, quem somos nós para vencermos uma luta sozinho? Se não for a misericórdia de Deus, e se não for a grande nuvem de testemunha que tão de perto nos rodeia, e se não for as orações dos irmãos, dos santos que estão orando, clamando em nosso favor, mesmo quando estamos dormindo, alguém está orando e Deus faz com que aquela pessoa lembre do nosso nome e a pessoa está lá de joelho. Ô Senhor, abençoe irmão José, ô Senhor, abençoe irmão Eliésio, ô Senhor, abençoe fulano, abençoe. E essas orações, tá, Elias, é que nos move para permanecermos firmes na presença do Senhor. Bom, Elias vai lá e unge Jeú rei, unge Azael e unge aí o Eliseu profeta em seu lugar. Joga a capa sobre Eliseu. Eliseu tinha 2 juntas de boi. Né? A Bíblia diz que ele estava com 12 juntas de bois, mas só 2 era dele. Ele pega as 2 juntas de boi dele, mata, pega os cambão que estavam sobre os boi e faz uma churrascada, dá para todos os amigos que estavam lá na roça com ele, despede-se do seu pai e vai embora seguindo o profeta Elias. Agora deixa um pouco Elias lá. Vamos voltar para Israel. A Bíblia diz que lá em Israel, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou com ele 32 reis para guerrear contra Israel e contra o rei Acabe. E eles mandaram uma mensagem para o rei Acabe dizendo: Rei Acabe, o teu ouro e tua prata são meus. Os teus filhos e as tuas mulheres também são minhas. Aí Acabe disse: tá bom, o ouro e a prata é teu. As minhas mulheres e os meus filhos também são teus. Aí o rei Ben-Hadad não se contentou e disse: olha, vou mandar servos aí. Estes servos vão entrar na casa dos teus servos e vai saquear todo o ouro, toda a prata. Eita! Aí mexeu com o povo de Deus. Né? Acabe era um incrédulo, né, um devoto aí de imagens daí por diante, mas mexeu com o povo de Deus, mexeu com Deus. Aí a Bíblia diz: Acabe vai tomar um conselho com os homens, e os homens, os conselheiros disseram: não, Acabe, não. Diga para ele que o ouro, a prata, as mulheres que você tem são deles, os filhos são dele, mas não faça isso não deixe ele entrar na casa dos teus servos não. E enquanto isso, Deus levanta um profeta sem nome. Eu acho interessante isso. Como é que Deus trabalha com pessoas no anonimato. Vez ou outra tem pessoas que vão lá na igreja e dizem: ó, pastor, está aqui abençoando a obra. Está aqui para abençoar pessoas que trabalham no anonimato. Isso é muito lindo.
Aí a Bíblia diz que um profeta vai lá e diz: Acabe, assim diz o Senhor, não tenha medo de Ben-Hadad, não tenha medo desses 32 reis que estão com ele, não tenha medo desse exército, porque o Senhor vai dar vitória. E você vai ver como Deus vai dar vitória. Aí ele pergunta: mas como é que o Senhor vai dar vitória? Ele disse: Deus vai usar esses jovens que vieram aí do norte aí, dessa região. E ele disse: tá bom. Eram poucos jovens, irmão, poucos jovens. Sabe quantos jovens eram para uma multidão muito grande que estavam lá? A Bíblia diz que eram pouco. Apenas 232 jovens. E juntou-se mais 7.000 soldados. Aí Deus disse para eles: entra na batalha, eu vou dar. E a Bíblia diz que guerrearam contra o povo de Ben-Hadad. Sabe em que momento? Quando eles estavam tudo se embriagando. Mais uma vez, mais uma aplicação. Durante esses dias de estudo, irmão, quanta aplicação nós temos dado aqui contra a bebida alcoólica. São muitas, muitas. Mais uma vez, não só o rei Ben-Hadad, mas 32 reis com eles, estavam tudo se embriagando. E nessas horas da sua embriaguez, eles são atacados subitamente. A Bíblia diz que Ben-Hadad foge, todos os demais fogem. Aí alguém, irmãos, diz assim: Ben-Hadad, nós perdemos essa guerra para o povo de Israel, nós perdemos essa batalha. Porém, é porque o Deus dele é Deus de alto e não de baixo. Faz o seguinte, vamos reunir de novo o ano que vem e a gente vai guerrear de novo contra o povo de Israel, porque esse Deus deles é um Deus de alto. Aqui embaixo ele perde. Deus usa o profeta de novo, chega em Acabe e diz: Acabe, olha, assim diz o Senhor. Ben-Hadad recebeu o conselho dos seus servos dizendo que o Senhor é Deus de alto e não de baixo. Então o ano que vem, próximo, ele vai se reunir os soldados para guerrear de novo contra Israel. Se prepare mais uma vez, se prepare os homens, porque eu vou dar vitória de novo. Deus é Deus de vitória. O inimigo pensa que ele é Deus do alto. Deus é Deus do alto, Deus é Deus do baixo, ele é Deus do céu, ele é Deus na terra, ele é Deus embaixo da terra, ele é Deus no mar, ele é Deus na minha vida, na tua vida, ele é Deus na tua causa, ele é Deus no teu problema. Não há problema para Deus que ele não possa resolver. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue os seus problemas, entregue a sua vida, entregue tudo ao Senhor e você vai ver como é grande a vitória que ele vai dar. Mas vamos lá, vamos acompanhar o rei Acabe? Aí a Bíblia diz que no próximo ano Acabe se levanta, guerreia, e o povo de Israel matam 100.000 soldados, 100.000 soldados. Como se não bastasse, muitos deles fugiram, ficaram ao lado do muro da cidade, o muro da cidade caiu sobre eles. Deus deu só um empurrãozinho assim. O muro caiu sobre eles, matou 25.000 soldados. Aí alguns espertos disse para Ben-Hadad: Ben-Hadad, o povo de Israel são um povo do coração bom, são um povo bondoso. Faz o seguinte, vamos lá, a gente coloca uma corda no seu pescoço, no nosso pescoço, e a gente vai lá pedir asilo, pedir para eles fazer aliança. Aí foram lá e disseram: Acabe, nós estamos aqui, nós vamos ser teus servos, nós vamos fazer amizade de novo e tal, e convenceram. Acabe assinou um contrato com eles. Aí o profeta que estava lá chegou perto de um servo dele, servo do profeta, e disse: me dá um golpe de espada. Aí o servo disse: não, eu não. Aí ele disse: já que tu não obedeceste à voz de Deus, um leão te matará. Poucos dias depois o leão matou o homem. Aí ele chegou no outro e disse assim: me dá um golpe de espada. Aí o moço me deu um golpe de espada na mão dele. Aí ele colocou faixa, chegou perto de Acabe e disse: Acabe, disfarçado, Acabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava guardando um servo que era escravo. Só que esse escravo fugiu. E eu não sei para onde ele foi, eu me descuidei. Aí Acabe disse: então você é responsável por ele. Aí ele tirou a faixa e disse: Acabe, Deus entregou na tua mão o Ben-Hadad. Entregou de mão beijada e você não fez nada. Então o Senhor vai cobrar isso de você. No lugar dos soldados de Ben-Hadad que vai morrer são os soldados de Israel. No lugar de Ben-Hadad que vai morrer é você. Aí a Bíblia diz que Acabe sai de lá
triste, chateado e amargurado. Sabe por quê, irmão? Há coisas que vêm na tua mão para fazer. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Quando Deus lhe der vitória, pegue essa vitória, abrace e agarre com unhas e dente. Vamos lá para o Novo Testamento agora, Lucas capítulo 23, versículo 1 ao 25. A Bíblia diz que Jesus foi preso, né? Jesus foi preso, foi levado perante Pilatos, perante o sacerdote. Agora Pilatos pega Jesus, começa a interrogar Jesus, não vê nenhuma acusação, manda Jesus lá para Herodes, que era o governador da cidade. Herodes julga Jesus, procura e nada, porque Herodes tinha interesse em conhecer quem era Jesus. E não achou nada para condená-lo. Aí a Bíblia diz que Herodes, já que não encontrou nada para condená-lo, coloca nele um manto de rei, um manto sagrado, né, de rei, e começam a zombar de Jesus, mas manda Jesus de volta para Pilatos. E a Bíblia diz, irmãos, que Herodes e Pilatos não eram amigos, estavam intrigados, estavam com inimizade. E Jesus, mesmo no meio dele, mesmo em silêncio, ele faz inimigos se tornarem amigos. Esse é o nosso Deus. Ele faz mudança acontecer. A Bíblia diz que naquele dia eles se tornaram amigos novamente e voltaram a se falar. Jesus volta agora para a mão de Pilatos, né? E Pilatos vai julgá-lo. Pilatos vai condená-lo. Pilatos vai mandar açoitá-lo. Vai mandar agora para os judeus fazer o que eles quiserem. Nos próximos capítulos, Jesus vai sofrer. Jesus vai ser chicoteado. Vai ser esbofeteado. Por quê? Pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Grande abraço. Amanhã tem mais.